Comecemos o tema de hoje consultando na íntegra as palavras de Jesus, segundo os apóstolos Lucas e, na sequência, Mateus. Segundo Lucas, como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Curiosamente, o termo utilizado de maneira tão peculiar nesta passagem, odiar, parece destoar do que ensinou o Mestre Jesus em toda a sua missão espiritual e moral. A que se deve este fato? Se observarmos a mesma passagem nas palavras do apóstolo Mateus, veremos uma diferença significativa que pode nos ajudar a entender o emprego de tal termo. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama a seu pai ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Mateus capítulo 10, versículo 37. Neste segundo registro, o termo odiar é substituído por amar mais que, o que dá um sentido mais próximo daquilo que ensinava Jesus. Essa diferença tão importante e impactante de vocabulário se dá pela forma como a interpretação das palavras as desviou de seu significado original através dos tempos. Como já foi discutido em outros vídeos neste canal, a língua fluente de Jesus era o aramaico, e em ocasiões religiosas, o hebraico. As traduções dos evangelhos foram conhecidas historicamente por documentos majoritariamente e principalmente na língua grega. Assim, esta transição da linguagem, nos eventuais entraves entre traduções, gerou algumas interpretações equivocadas, ou que, sob a consulta de pessoas ignorantes ao contexto cultural e linguístico da época e da região, perdem o seu valor, a sua profundidade e sua real intenção. Foi desta maneira que o verbo grego nisein passou a significar odiar, quando, na realidade, indica mais do que isso, podendo dar o sentido de amar menos, ou não amar igual, ou ainda não amar com a mesma intensidade. Outros estudiosos afirmam que o trecho em questão leva ainda a outra interpretação interessante, sobre a qual deixarei um link na descrição deste vídeo, falando sobre o trecho com explicação de Haroldo Dutra, que certamente explicará com maior propriedade. A questão, enfim, está em compreender que o real significado dessa passagem ensinada por Jesus nunca teve relação com odiar, mas sim com uma ideia que transmitisse a noção de que é preciso amar aos homens tanto quanto a Deus, no sentido que eles são parte de sua obra, ou ainda que se deve amar a Deus mais que os homens, na concepção de que a Ele tudo devemos. Qualquer uma das hipóteses, no entanto, prega que o amor é o epicentro da doutrina crística, o que é fato comprovado pelo seu legado. Eis a importância de estudarmos a etimologia, o estudo das palavras, a fim de que não sejam distorcidos ensinos tão valiosos para a nossa evolução. No entanto, atendo-nos no ensino evangélico, já que agora entendemos mais claramente o significado dessa passagem, reflitamos. O Cristo, aqui, fala principalmente sobre estar disposto a praticar o amor, colocando a lei de Deus em primeiro lugar. Ou seja, ainda que seja importante e necessário amarmos a nós mesmos, aos nossos cônjuges, aos nossos pais, mães, filhos e famílias em geral, o mais valioso é a capacidade de compreender que isto é só um caminho que leva a uma finalidade superior, o amor divino. Em outras palavras, Jesus não ensinava a desprezar os amores mundanos, mas orientava que eles são secundários e, ainda assim, essenciais para que o plano divino se manifeste e a verdadeira glória de todo soberano esteja de acordo com a sua obra. Isto tudo por uma simples razão. É impossível amar verdadeiramente aos outros sem amar profundamente a Deus.
Sem o Altíssimo para nos dar o propósito nessa existência, nossos amores se tornam perecíveis, efêmeros, egoístas, distanciando-nos do nosso objetivo evolutivo. Indo além, Jesus afirma que só se torna discípulo desta lei celeste aqueles que carregam a sua cruz, no sentido de que as dificuldades que trazemos conosco precisam fazer parte do nosso cotidiano, na luta constante por nos melhorarmos, desapegando-nos do que é ruim e transformando os problemas em aprendizado. A renúncia a qual o mestre faz alusão vem nesse sentido, na ideia de se desprender das questões mundanas para exaltar as curas e as transformações espirituais. Em outras palavras, para aprender com o Cristo, é preciso reconhecer os próprios erros e falhas, as próprias tendências e vícios, a fim de carregar esse fardo diariamente em busca de reformá-lo. Aprender com Jesus é abrir mão do vitimismo, do egoísmo, do orgulho, para que a alma pense mais nos outros do que em si mesma, com a lei do Senhor como guia. Qual o próximo passo, você me pergunta? Creio que é passar de discípulo para apóstolo, onde aquilo que se aprende com o Cristo se pratica e se compartilha com os demais. Por fim, este é um excelente capítulo para refletirmos sobre a influência das traduções nos ensinos bíblicos, mas também um importante conselho para colocarmos o labor do amor em primeiro lugar, principalmente em nossa reconexão com Deus e toda a sua obra, reformando-nos à luz do Cristo. Assim, caminhemos nessa reflexão, absorvendo ensinos preciosos, e que Deus nos abençoe.